Ok, o canal chegou a 1.000 inscritos e vou fazer um especial aqui com o professor Joelson Vidal. Ele que recentemente criou um canal aí no YouTube em parceria com outro professor. O Joelson ele foca na segurança da informação e o colega de trabalho dele ele foca na matemática financeira. São vídeos bastante técnicos que convidam ao interesse, né, da, da, da área tanto de segurança de informação quanto de matemática financeira. O Joelson ele é professor no Centro Paula Souza e ele vai nos dar a graça aqui do que ele, a carga profissional que ele traz aí a respeito de segurança da informação. Também nós temos aqui a presença do Juan, ele que é estudante do terceiro período de análise e desenvolvimento de sistemas. Vai nos ajudar aí a palpitar, né, sobre vários assuntos aqui. Pessoal, se apresentem aí, dê a barra da graça aí, por favor. Aí pessoal, boa noite. Eu sou o professor Joelson Vidal e vamos discutir aí essa live aí um pouco sobre segurança da informação e demais assuntos que possam ser de interesse aí, principalmente na área de segurança, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan. Atualmente eu estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas no terceiro período na faculdade Positivo. Começar aqui falando sobre senhas. Vou ler aqui um breve resumo. Softwares têm a capacidade de descobrir suas senhas. Por esse motivo, não devemos usar palavras do dicionário, por exemplo, ou seja, palavras com nome próprio, que estão presentes em qualquer banco de dados gerador de senha. Eu quero começar falando dessa questão da segurança da senha. Por que não é aconselhável usar data de nascimento, número de telefone, nome da mãe, do pai, do papagaio, nome da rua que mora, em senhas? Pelo simples fato de hackers eles terem programas, né, de roubar senha com banco de dados. O que isso significa? Digamos que eu tenho um programa, daí eu vou lá e digito uma palavra nesse programa. E essa palavra fica salva. E esse banco de dados ele puxa essas palavras na tentativa de hackear uma senha. Então o programa fica lá horas e horas rodando, usando palavras do seu banco de dados, ou números, né? E senhas que tenham essas palavras e essas combinações de números acabam sendo fáceis de serem hackeadas. Está correto, professor? É correto, Fernando. Em segurança da informação existe uma técnica que é conhecida, né? Que é muito utilizada aí por hackers, que é o famoso Rainbow Tables, tá? Ou seja, o que ele faz? Ele gera praticamente essa tabela, como você mesmo comentou, e essa tabela ela é baseada em um conjunto de palavras referente ao dicionário, né? Então tem todas as palavras de um dicionário, da qual qual é o objetivo? Fazer uma combinação dessas palavras para que ele possa aí descobrir qual é a senha que, enfim, a pessoa aí ela está utilizando. Então, o que é aconselhável nessa parte de senhas, tá? Fora o que você comentou, que não é aconselhável, de fato, utilizar datas de nascimento, nome do pai, mãe, etc., é você fazer uma combinação de senhas, da qual você utiliza uma quantidade grande aí de, pelo menos umas 10, né? Mínimo de 10. E da qual você possa estar utilizando não só conjunto de letras e números, como de caracteres especiais, né? Em segurança da informação, a gente costuma chamar isso de SALT, né? Que é salgar, né? O SALT, salgar a senha que você criou, né? Então você vai praticamente criar lá como se fosse uma string, né? Essa string ela vai estar sendo concatenada praticamente nessa senha e, consequentemente, quando a pessoa for utilizar essa técnica de Rainbow Table, tá? A dificuldade para ela conseguir adivinhar a sua senha por base em dicionário,
tá? Que é um do objetivo do Ribbon Table, vai ser bem mais difícil. Vamos passar para o próximo tema, que é e-mail. Um breve resumo. O e-mail é a porta de entrada para fraudes. Seu e-mail deve estar com a senha atualizada, principalmente se você tem ele cadastrado em bancos, por exemplo. Ou seja, qual que é a importância de atualizar, entrando nesse tema novamente das senhas. Por que é importante sempre estar atualizando a senha do e-mail? Então, no caso das senhas do e-mail, né? É porque a maioria que as pessoas utilizam hoje são web e-mail, né? Grande maioria. Então, hoje você encontrar assim Outlook, por exemplo, falamos assim de usuário comum, né? É muito difícil, né? A maioria das pessoas utilizam web e-mail. Então, a quantidade máxima que você está utilizando o webmail no navegador, tá? Você também pode se correr ao risco aí e até a mania de deixar esses dados que sejam aí praticamente gravados, né? A dificuldade diminui bastante quando você utiliza talvez aí um Outlook, né? Mas hoje em dia raramente as pessoas utilizam, principalmente quando se diz aí de usuários comuns, né? Porque hoje a senha o e-mail a gente usa praticamente para tudo, né? Nós usamos a senha para cadastro em algum site, usamos para cadastro de emprego, para acesso a portais, para situações em que a gente perdeu a senha e precisa mandar essa senha para que ela seja recuperada através de uma outra senha. Então, com certeza, a alteração do uso aí da senha do e-mail é praticamente uma lei, né? Quase uma lei que você tem que cumprir mesmo, que você tem que fazer periodicamente. E hoje em dia, alguns webmails, né? Ele te dá, acho que quase todos, te dá a opção de você anexar outros e-mails àquele e-mail principal. Caso você perca a senha, né? Aconteceu comigo recentemente. Eu uso meu e-mail há, sei lá, 10, 15 anos. E de repente o site não aceitava minha senha. Eu digitava minha senha e não aceitava. Falava que estava errado. E eu ia lá na pergunta secreta também. Eu sempre uso a mesma pergunta secreta, que é qual é o nome do seu animal, né? Sempre essa, de estimação. E o e-mail simplesmente recusava. Não, está errado, está errado. Então, se eu não tivesse essa opção de e-mail secundário, praticamente eu teria perdido o meu e-mail, entendeu? Por causa de um bug do sistema do webmail. E hoje uma forma segura também, caso a pessoa não tenha esse hábito de ficar trocando as senhas do e-mail, apesar que seria a entrada no e-mail de duas vias, né? Da qual te manda um código para o seu celular e você insere esse código para você ter acesso ao seu webmail, né? Apesar que poucos eu conheço somente o Gmail que tem essa função, né? Os outros eu não sei, eu não conheço que tenha, tá? Aproveitando a deixa, o nosso próximo tema, que é justamente esse. Conhecidos por um como autenticador e por outros como token. Né? Um breve resumo aqui. Informar o seu e-mail e sua senha pode parecer seguro, mas acredite, não é. Usar uma ferramenta de autenticação é uma quarta opção em se proteger. Por que quarta opção? Porque nós temos a primeira opção, que é você, né? Que sabe os seus dados. A segunda opção de segurança, que é o seu e-mail. A terceira, que é a senha, né? E a quarta, que seria o autenticador. Por quê? Digamos que eu quero entrar em um site. Precisa que eu esteja, né, à frente do computador. Precisa do meu e-mail e da minha senha. São 3 opções de segurança. E a quarta seria o autenticador. E o que seria o autenticador ou token, né? São ferramentas, aplicativos, né? Para ficar mais claro. Que você instala no seu celular. E ele faz uma ponte com o site, com o programa ou o jogo que você está cadastrado. Então, ao digitar o e-mail e a senha, o site, caso você tenha optado por isso, né? O site ele vai dizer o seguinte: não é o suficiente, eu preciso que você confirme que é você mesmo. Então ele vai pedir um código
que esse código ele já está no seu celular, normalmente já aparece ali como notificação, e você precisa estar conectado na internet, né, para receber esse código e informar o site. Daí o site vai lá e libera o acesso à conta. É claro que existem alguns autenticadores que funcionam no modo offline. Ele já tem ali um banco de dados que você tem que atualizar constantemente. Você atualizando, ele te dá ali um saldo de códigos que você pode utilizar por um determinado tempo. Algum dos dois quer entrar nesse assunto do autenticador? Pode falar aí, Juan. Tranquilo. Vamos ver a participação do... Vamos ouvir a sua voz. Não, tô tranquilo, cara. O autenticador, essa palavra autenticador, ela é mais conhecida por gamers, né? Porque, por exemplo, a Steam, que é uma grande empresa de games, ou a Blizzard, que é uma outra grande empresa de games, elas utilizam dessa ferramenta, autenticador. Então, quando, por exemplo, na Steam, se você vai comprar um jogo, por exemplo, eu entro aqui no meu computador, já estou logado na Steam e eu tenho saldo de crédito. Então, na teoria, era só eu escolher o jogo e comprar, já era o suficiente. Eu tenho saldo, estou logado, só que como eu escolhi o autenticador, o site não permite que eu faça a compra sem que eu informe o código que foi enviado para o meu celular. Ah, bom, que tem um problema desses autenticador, cara, que ele fica vinculado a um dispositivo também, né? Exatamente. E caso você perca esse dispositivo, para você desfazer esse vínculo, é muito complexo, é bem complicado, assim. Tem alguns problemas assim. Se você perde o celular e rouba, você tem que provar que você perdeu aquele celular, né? Tem que provar que é você. Em alguns casos, quando você cadastra o autenticador, ele te gera algumas empresas te dão um código-chave para que você possa cancelar esse autenticador no futuro. Então muitos acabam perdendo essa chave, né? Aconteceu comigo isso. Eu sempre salvo ela no meu e-mail, né? Eu salvo lá, deixo anexado. E caso eu perca o celular, eu consiga me desvincular dele. Mas bem lembrado, no começo, assim, se a empresa não focar no autenticador, acaba sendo um problema. Tem empresas que trabalham em nuvem, não sei se vocês já utilizaram aí o Mega na função assim de nuvem, né? Se você perde a senha, ele gera esse autenticador também. Tá? Então é um requisito assim que é o próprio Mega, que era o antigo, o Mega Upload, né? Eles utilizam desse negócio de chaves. Né? Você tem que guardar essa chave aí para você recuperar a senha. Daí entra naquela questão que se a empresa focar no desenvolvimento do autenticador, que é um autenticador que só de você ter ele próximo ali já não precisa pôr a senha, entendeu? Tipo, meio que virtual o negócio. Eu particularmente eu adoro esses autenticadores, cara. Eu acho interessante. Eu acho, por exemplo, no caso da Steam, né, no meu caso eu sou um jogador casual. Nesse exato momento eu tenho lá na Steam R$70 de crédito. Mas digamos que fosse uma pessoa que tivesse 5 mil de crédito na Steam. Eu acho que é muito interessante você ter essa opção de segurança, né? Porque, veja bem, você entrando no site, você já está logado nesse site e você tem saldo. Basta um clique para você comprar o que você quiser, até mesmo por engano. Então, com o autenticador, o site não permite essa transação. Eu acho muito interessante isso. Próximo assunto aqui é perfil de rede social. Um breve resumo. Acredite, o seu perfil aparentemente discreto pode provocar situações delicadas. Um grande exemplo, busca de emprego. Né? E aqui eu tenho vários tópicos dentro da rede social. O primeiro seria busca de emprego. Por que o perfil da rede social ela influencia no momento que você vai buscar emprego? Isso, algumas empresas elas solicitam, né? Mas daí quando a pessoa não informa, às vezes essa empresa ela tem aí a total liberdade aí de fazer uma procura referente a redes sociais. Sem notificar, né? Sem notificar a pessoa. Exatamente. E até mesmo esse assunto de perfil aí de segurança em redes sociais foi um dos temas do meu TCC da pós-graduação que eu fiz, tá?
Tem vários filmes aí que falam principalmente aí de redes sociais, dos perigos aí que tem de redes sociais. E uma delas é quando a pessoa simplesmente ela não usa o critério de privacidade das suas redes sociais e deixa praticamente todos os dados aí expostos, né, não só o círculo de amizades que essa pessoa tem, as publicações que ela, em vez de compartilhar privado somente para os seus amigos, ela compartilha informações praticamente públicas, né, porque quando você faz uma publicação lá, a opção primeira que aparece, essa publicação vai ser pública, inclusive para as pessoas que não faz parte da sua lista de amigos ali. Então, de acordo com as informações que você posta, que você compartilha, se essas informações são praticamente públicas, uma pessoa, por exemplo, uma empresa que vai lá e quer saber um pouco mais do perfil do candidato, né, ela pode se deparar com situações da qual podem ser para ela desagradáveis, né? Correto. Por exemplo, algumas pessoas de RH, eles fazem esse trabalho de busca de perfil de rede social. Você não precisa nem se comportar de uma forma agressiva. As coisas mais simples, elas podem te prejudicar na busca de emprego. Por exemplo, você pode ser de direita, né? Você, como grande maioria do país, pode condenar o Lula, pode condenar o Temer, pode condenar o Aécio. Só que o cara que está te empregando, ele pode ser que ele seja de esquerda. Pode ser que ele acredite na inocência do Lula. Pode ser que ele seja petista. Então, ele pode te deixar de lado simplesmente por esse fato. De ideologia política. O cara é de esquerda, você é de direita. E o cara pode não curtir muito a sua onda, entendeu? Por exemplo, religião. Música, você pode criticar o estilo musical e às vezes o cara que está te contratando pode ser um produtor musical, pode ser um empresário de uma banda. Então, quer dizer, são até coisas simples pode te prejudicar. É sempre aconselhável quando as pessoas comentam comigo sobre redes sociais, que é o seguinte: preste atenção nas coisas que você compartilha, nas coisas que você publica, e procure sempre deixar essas descrições, essas publicações, esses compartilhamentos privados, ou seja, somente para os seus amigos, né? O próximo tópico dentro de rede social é alvo de hackers. Por que alvo de hack? Porque toda a sua vida está ali, né? Volta àquele tema que o professor Joelson falou. A importância de manter suas publicações no modo privado. É claro que você deve ter uma opinião sobre alvo de hackers aqui sobre rede social. Então, no caso da pessoa, por exemplo, querer hackear o seu Facebook, eu digo hoje assim porque ele é um pouco mais complicado quando a pessoa tenta utilizar, por exemplo, um atacante, né, uns hackers, eles tentam utilizar ataques da qual tenha por objetivo aí assumir o seu Facebook, tá? Geralmente o que elas faziam? Elas faziam ataques utilizando um ataque ativo, né, pela web mesmo, tá? E hoje o que dificulta bastante esses ataques foi o que os navegadores implantaram aí de um tempo para cá, que foi um protocolo chamado HSTS, tá? O que esse protocolo faz? Ele evita, tá, que a comunicação que você faz para que você possa estar fazendo a validação, a autenticação da assinatura daquela página, né, no caso aí do Facebook e também do Gmail, ela consiga ser interceptada, né, que possibilite, principalmente quando a pessoa acessa via HTTP, né? Hoje a gente sabe que por segurança nós devemos acessar tudo via HTTPS, né, que ele tem uma criptografia maior, e os navegadores implantaram esse protocolo, esse HSTS, que dificulta que alguém venha tomar parte aí do seu Facebook, né? Isso acontece com o Gmail também. É difícil as pessoas hoje conseguir pela web.
pela web. HSPS? Oi? HSPS? HSTS, tá? Que é... Então você tem o HTTPS e Isso. tem mais esse HAPS. HSTS, tá? Então os navegadores, HSTS. isso, eles foram, né, atualizando o Internet Explorer. Ele foi um dos últimos que fez esse tipo de atualização, tá? Por isso que hoje em segurança da informação, qualquer empresa que utiliza Internet Explorer, ele é considerado como uma não normalidade, né? Porque é um navegador totalmente inseguro, vamos dizer assim, ele sempre atualiza as coisas muito tarde, e para a pessoa tomar conta hoje é muito difícil, né? Ou seja, a pessoa assumir um ataque web, vamos dizer assim, um ataque web, tá? Agora, outra maneira que a pessoa tem de tomar parte aí, praticamente dos seus dados de Facebook, tá? É aquelas tradicionais que as pessoas utilizam, sendo que ela já sabe, por exemplo, qual e-mail que você está registrado no Facebook, e daí a pessoa vai fazer por tentativas, né, por adivinhação, daquelas que pede para você confirmar a quantidade de amigos para verificar se de fato é aquele Facebook que é seu, né? Então, o próximo tema, que é um pouco parecido, só que parte mais para o lado criminal, né, da coisa, que é você ser alvo de pessoas mal intencionadas, criminosos realmente, através do perfil da rede social. Isso acontece com pessoas famosas, ou pessoas famosas, ou pessoas que são alvo de perseguidores, né? Por exemplo, a pessoa marca ali que vai em tal lugar, né? Tá como público, então quer dizer, ela está informando todos os passos dela, né? Então se a pessoa ela é um empresário, tem grana, ou se a pessoa ela faz parte de uma empresa e ela tem informações privilegiadas, então ela acaba passando informações da rotina de vida dela que pode ser utilizada por criminosos. Principalmente esse site, Instagram, próprio Facebook, tem outros também que mostra lá seguidores, né, que as pessoas que seguem de acordo com os lugares onde você está. Então sempre tem que desconfiar mesmo, principalmente se você verifica lá o perfil social de uma pessoa que praticamente não aparece junto com outras pessoas, né, ou seja, só aparece foto delas, então isso aí pode ser um perfil falso, né? Se não tem assim uma grande quantidade de amigos, ou se a quantidade de amigos que esse perfil tem assim é totalmente descabível, assim, incomum, né? Então tem que desconfiar. O que eu sempre recomendo é essa parte, né? Por exemplo, está lá um perfil social, aparece todas as fotos da pessoa, mas ela não aparece junto com ninguém, né? Só sempre está ela sozinha lá. Não tem nenhum amigo assim que praticamente está comentando uma foto ou uma postagem dessa pessoa, porque geralmente você percebe, né, quando essa pessoa é amiga sua, né, quando ela comenta alguma publicação sua, alguma foto sua, né? De repente, as pessoas lá que você vê comentando tanto a foto quanto a publicação são pessoas assim que você percebe que não são conhecidas dela. Então você deve desconfiar desse tipo de perfil. Exatamente. Um dos vícios que veio do Orkut, né, que as pessoas migraram esse vício para o Facebook, é essa coisa de querer bater recorde de amigos, para que esses amigos possam curtir suas fotos, né? Então acabam adicionando pessoas que elas nem conhecem, né? E acabam caindo nessa história do fake. Adiciona uma pessoa que é fake, não se sabe se a pessoa tem boas ou más intenções, né? E às vezes a pessoa cria um fake porque talvez ela ache que a vida dela não seja interessante, né? Então ela cria um fake, ela cria uma vida que não existe, porque dessa forma ela consegue ser feliz, digamos assim. Mas também tem aqueles que criam um fake por más intenções também, né? Uma prática assim também que eu recomendo, por exemplo, você tem lá um perfil social, daí você vai lá e pega, por exemplo, você desconfiou, daí você consegue copiar aquela foto, você pega aquela foto lá, joga no Google tem lá um ícone chamado pesquisa por imagem, tá? Clica nessa pesquisa por imagem, envia lá, escolhe o arquivo e envia a foto, daí se essa foto aparecer em blogs ou em qualquer outra situação lá, em fotos que estão aí na web,
com certeza você vai ter a certeza que aquele perfil é falso. Vários perfis fakes que eu vi na internet foi através de aplicativos do próprio Google, que a pessoa pega a foto dela e ela quer ter tipo 200 curtidas na foto. Ela entra num site que vai ajudar a gerenciar essas 200 curtidas, entendeu? Ou seja, várias pessoas de todo mundo vai ajudar a curtir essa foto. Só que tem um problema, eu pelo menos identifiquei isso, né? Que ele pede para você acessar o Facebook naquela página, entendeu? Com seu login e sua senha. Várias pessoas, além de serem hackeadas por esses sites, também acaba gerando isso que vocês falaram, né? De perfis fakes. Então, vamos passar aqui para o próximo tema, que é cookie. Um breve resumo. Um cookie é um arquivo criado por um site, quando você o visita, com informações sobre a sua navegação. Então, as pessoas que nos assistem já devem ter passado por isso. Você entra num site de vendas ou num site de viagens, você só quer ver como é que tá os preços, como é que tá as formas de pagamento e tudo mais. Você ali passou 5 minutos naquele site e fechou a página. Daí você volta mais tarde, entra na sua rede social, entra no seu e-mail e é bombardeado por spam, por anúncios e tal, sempre relacionado com aquela busca que você fez. Isso tem a ver muito com o cookie, que é o navegador, ele tem um histórico do que você deseja, encontrar na internet. Os navegadores eles foram feitos para isso, né? O que o objetivo é colher o máximo de informações de costume do usuário. Por quê? Por exemplo, eles fazem com a ideia de que aquilo vai facilitar a sua vida, ou seja, no momento que você for novamente fazer uma pesquisa no Google, as informações que vão aparecer por ali, para ele, referente a determinado assunto, são as informações baseadas no costume que ele tem, ou seja, no que ele pretende, no que ele mais procura, Então eles jogam essa ideia de que é para facilitar a sua vida, para facilitar o costume, os modos, o que a pessoa geralmente compra, e tudo isso tem a ver também com anúncios, ou seja, essas próprias empresas elas ganham com isso, com anúncios, com clique em anúncios, com propaganda. Então é um jogo assim praticamente de marketing, que eles fazem assim de interesses, vamos melhor dizendo, É um jogo assim de interesses, e eles fazem exatamente isso, eles querem levar a crer que você está utilizando, que está facilitando sua vida, porque vai aparecer sempre as coisas com o seu perfil, Mas na verdade esse perfil aí está esbarrando aí nessa quantidade de anúncios que vai sempre aparecer para você. E sempre de uma forma abusiva, Sempre de forma abusiva. O próximo tema é o Adblock, que revolucionou os navegadores, que foi um aplicativo que realmente está sendo bastante usado por todos, na internet. E eu criei dois tópicos aqui dentro do Adblock que não sei se vocês vão concordar, que o primeiro ele acaba com as propagandas abusivas e ele acaba apresentando um menor risco de vírus. Isso eu concordo. Por que menor risco de vírus? Porque estava uma coisa absurda. Você entrava num site de vídeos, de filmes, alguma coisa do tipo, e ao clicar para assistir aquele vídeo, abriam-se 10, 15 páginas e você ficava que nem um louco tentando fechá-las, E essas páginas ela tem plugs, Elas emitem notificações, elas pedem solicitações para você baixar coisas, então, e abrem páginas que você não solicitou a abertura daquelas páginas. Então qualquer página poderia ser aberta, páginas com malwares e tudo mais. E a mesma coisa com as propagandas, porque estava realmente absurdo. Você entrava no YouTube, você passava mais tempo vendo anúncios do que o próprio vídeo em si, Uma boa, eu concordo, que
você utilizar esse recurso, com certeza vai estar ajudando, além da própria navegação anônima, né? Então, eu acho que é um recurso, assim, com certeza sensacional, principalmente daqueles que se incomodam com esses tipos de anúncio. Ele não bloqueia só anúncios, né? Ele bloqueia também o seu rastreamento, que tem os sites que eles liberam, né, para você, tipo, sua localização. Ele ativa também botões de mídias sociais, ajuda muito na privacidade e segurança, né? Porque ele acaba não solicitando esses anúncios. Evita também, não tem distrações, né? E também tem os contras, né? Que ele usa muito a memória do computador, que eu acho absurdo isso, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho ele aqui no meu computador e até o momento ele já bloqueou quase 300 mil anúncios, né? Então é bastante coisa. É claro que tem um impacto negativo, no caso da plataforma YouTube, que paga, né, pelos vídeos das pessoas, né? Por cada visualização. Só que para pagar a pessoa precisa assistir os anúncios que passam no vídeo, né? E com o Adblock isso não acontece. Os anúncios são bloqueados, a pessoa não assiste anúncios, assiste só o vídeo e acaba aqui reduzindo a receita daquele canal. Mas do ponto de vista do usuário, que é o mais importante de tudo, sem o usuário não existe vida na internet. Eu acho que veio para realmente para melhorar muito a navegação, né? Perfeito. E vou passar para o próximo ponto, que é programas gratuitos, né? Por exemplo, tem um exemplo grandioso aqui que é o Baixa Aqui. Você encontrava tudo no Baixa Aqui. Você ia lá, dava um clique, dois, já baixava o que você queria e já estava tudo certo. Hoje em dia não, hoje em dia virou... Eu sinceramente excluí o Baixa Aqui da minha vida, né? Porque você vai lá baixar um programa que for um WinRAR, que é o menor que existe. Você passa por um processo tedioso para você conseguir baixar um único programa, né? E ao mesmo tempo ele te força a instalar mais coisas que você não precisa. Ou seja, um marketing negativo para o site, né? Eu acredito que não só eu, mas vários usuários foram afastados de lá por causa disso. E outra coisa também é quando você baixa um programa gratuito na internet, um programa de áudio, um programa de texto, e como é um programa gratuito, o cara que desenvolveu aquele programa, ele acaba que anexando ao instalador outros programas parceiros, né? Que ele quer divulgar outros programas e tal. E o usuário acaba que instalando coisas que ele não solicitou, né? E aí acaba que caindo naquele velho golpe, né? De vírus, né? Na internet. Eu também deixei há muito tempo aí de estar utilizando o Baixa Aqui, tá? Não uso mais praticamente. É aquilo que nós chamamos de praga de filhote de cachorro, né? Não sei se vocês já ouviram essa denominação, né? Ou seja, uma vez que você instalou o programinha que você quis baixar lá no Baixa Aqui e ele trouxe outras coisas, até outros navegadores, para tirar aquilo é um trabalho, tá? Mas é um trabalho, por isso que ele é chamado de filhote de cachorro. Tá? A ideia é você estar buscando alternativas, tá? Para que você não instale programas adicionais aí quando você quer baixar determinado software ou jogo, enfim, o que seja. É igual eu mencionei pro Bonfim, né? O pessoal não tem paciência também. Porque às vezes a gente sabe que aquele Baixa Aqui é complicado, que ele instala várias extensões de outros programas. Só que às vezes acaba instalando porque o pessoal só aperta Next, entendeu? Avançar, avançar, avançar e instalar. Eles não acabam lendo o que eles querem instalar também. Eles instalam um software sem eles saber o que eles estão instalando, no caso. É só ter um pouquinho de paciência, né? Que isso pode se resolver também. Quem gosta do Baixa Aqui ainda, né? Aquelas caixinhas de seleções pré-selecionadas, né? A pessoa ela não lê o que está escrito e vai avançando, avançando e instala meia dúzia de programas que não precisa. Não faz muito parte do assunto, mas nós estamos falando de programas, né? Programas pequenos e gratuitos. É uma coisa que eu acho assim,
desse tópico de marketing negativo, né? Quem aqui não se lembra do MSN, né? Que conquistou o mundo inteiro. Então você via um programa de 1 mega, né? 2 megas, tinha milhões de usuários, né? Daí, de um dia para noite, um programinha de 1 mega se tornou um de 90, que depois se tornou um de 150, depois um de 300 mega. E na época do MSN não existia essas opções de internet de alta velocidade, né? Você tinha 1 mega. Quem tinha 1 mega era patrão, né? E você baixar um programa de 150 mega realmente é uma coisa complicada. Então foi uma decisão que simplesmente acabou com o programa, né? Hoje em dia o MSN é comparado com o WhatsApp, né? Dos celulares. Então essa coisa do marketing negativo eu acho que faz mais parte da sua área, Juan, de sistemas. O marketing negativo das empresas, elas podem por fim, né? É aquilo que eu havia falado, né? O ponto de vista do usuário é que realmente interessa, né? Você tem um programa que é reconhecido mundialmente, mas a partir do momento que ele se torna negativo para quem está usando, ele não é mais interessante, né? Então ele perde todo o seu brilho. Esse negócio de marketing é complicado, porque às vezes o programa é muito bom, ele só foi mal exposto, entendeu? Mal, vamos supor, ele não foi bem vendido, não foi muito bem feita a venda dele. Aí eu escalo isso bastante em jogos, né? Eu também gosto muito de jogar. Às vezes eu vejo um jogo lá e nem sabia que o jogo existia e é muito bem produzido, só não foi muito bem lançado. Um detalhe, né? Complementando esse assunto aí, eu não sei se é o site, o provedor na época, acho que era América Online, não me lembro. E quando ele comprou o ICQ, né, daí acabou praticamente com o ICQ, porque eles estragaram o ICQ. Não sei se era América Online, não sei se eu estou confundindo, é um outro, mas era mais ou menos esse nome, acho que era América Online também. Então, e não sei se foram eles que também adquiriram esse MSN também, tá? MSN Mas só sei que se eu não me engano foi a Microsoft, né? Ou não? eu não sei, só sei que o que eles conseguiram estragar de programinhas que eram populares, da qual eles quiseram aperfeiçoar, criar alternativas, emoticons e etc, etc. Então eles acabaram despopularizando o software, por exemplo, isso aqui ele foi despopularizado praticamente depois que foi vendido, né? E esse também faz parte aí do marketing negativo, né? Tanto é que a América Online hoje nem existe mais. Passando aqui para o próximo tema, né? Um tema aí que o Joelson domina com certeza, que é antivírus, né? Quando se fala em antivírus, todo mundo, o usuário comum, ele vai simplesmente assimilar ao programa que ele instala na sua máquina, né? Muitas vezes ele não tem nem noção para que serve, ele só instala porque já é uma coisa que é automática, né? Já faz parte de todo o computador. Aí, o primeiro tópico aqui do antivírus, que é negação de serviço. É um breve resumo, também conhecido como DOS, né? Denial of Service. Esse ataque de negação de serviço ocorre quando o atacante usa apenas um computador para tirar de operação outro computador, né? Conectar à internet ou um serviço. E tem o DDoS, né? Que esse aqui é a bomba atômica dos ataques, né? Que ele tem a capacidade de derrubar os servidores inteiros, né? E o DDoS, né, que é um ataque de negação de serviço distribuído, né? Vários computadores são utilizados para tirar de operação um ou mais serviços e computadores. Então, quando o computador ele faz parte, assim, passa a fazer parte assim de uma bootnet, né? Ou seja, no momento que o atacante, né, o hacker, ele conseguiu inserir na máquina do usuário um código malicioso, da qual ele consegue remotamente controlar o computador desse usuário por exatamente ter inserido
esse malware praticamente na máquina da pessoa, esse computador da vítima, né, ele pode passar a fazer parte de um grupo junto com outros computadores, da qual tem por objetivo aí desferir ataques, né, contra servidores, redes, enfim. Então, geralmente, com certeza, né, quando a máquina da vítima, né, ela já está infectada por algum tipo de malware, e a partir daí o atacante, né, o hacker, ele vai controlar a sua máquina remotamente e junto com outras máquinas, né, vai fazer parte de um DDoS, né, ou seja, que é um conjunto de outros computadores, ou simplesmente de um só, né, que é o DOS. Aqui eu estava falando da correlação entre IP estático e dinâmico no ataque DOS. Quando você recebe um ataque DOS, né, que é um computador atacando outro computador, sua máquina trava, né? Você perde o controle da sua máquina. A única coisa que você tem que fazer, que te resta, é reiniciar a sua máquina, né? Para que você volte a ter controle sobre ela. Então, o que acontece no caso do IP dinâmico? A pessoa, por algum mistério, sei lá, ela te encontrou online, te encontrou virtualmente. Você entrou numa zona onde o atacante te identificou ali, te identificou o seu IP, e ele te atacou, te derrubou tal, e tudo mais. Então, quando você reinicia a sua máquina, na volta você já volta com um IP diferente, né? Isso que eu ia falar. O seu No dinâmico, a hora que você reinicia, você não continua recebendo o ataque, né? Sofrendo o ataque. Exatamente. Porque o cara está atacando o IP que já não está mais conectado. Então, quando você retorna, você acredita que foi apenas um travamento da sua máquina, quando na verdade você estava sendo atacado sem saber. Então isso no IP estático não funcionaria, né? Porque quando você voltasse com a sua máquina, você ia continuar sendo vítima de ataque. Então, a minha pergunta é assim: possuir um IP estático torna o usuário favorável a ataques constantes? Acho que é óbvio, né? Com certeza. Se a pessoa já tem o seu IP, o seu endereço virtual, sim, todo momento você pode ser vítima de ataque. Aí outra pergunta. Outra pergunta que também. Essa pergunta realmente eu não sei se ela é óbvia, mas é assim. O IP dinâmico dificulta a localização de criminosos virtuais? Então é o seguinte, a forma que as pessoas têm de burlar o seu IP dinâmico, né, é a quantidade de servidores que ele vai estar utilizando para pular até chegar ao alvo. Tá? Então ele se conecta a vários servidores que estão até mesmo fora do país, né, e vai passando de IP por IP. Tá? No caso do DDoS, né? Isso. E ele vai passando de IP para IP. Então, ajuda, complementa o fato ainda, né? E além dele estar utilizando um IP praticamente dinâmico, é a utilização de outros servidores que vão servir de ponte, tá? Esses servidores geralmente estão fora do país, né? Porque quando chega praticamente no atacante ou na pessoa que porventura vai tentar monitorar da onde veio esse ataque, ele vai ter que percorrer vários outros servidores, muitos desses às vezes são fechados, né, para que ele consiga descobrir qual foi a origem. Né? Então é um negócio muito difícil. Assim, um cara experiente assim, ele nunca vai... existem vários programas que ele mascara o próprio IP dinâmico, tá? Existem muitos programas, geralmente eles sempre usam, tá? A pessoa próprio pode estar utilizando a própria Deep Web, tá? Você não vai conseguir verificar qual é o IP de origem, por ele ser fixo ou dinâmico, não importa, tá? E a pessoa pode estar utilizando proxies, tá? Esses proxies que não são nem nacionais, são proxies que estão por aí afora, tá? Então, para quem faz ataque, se a pessoa for muito inocente, independente do IP, se for dinâmico ou fixo, vão chegar nele, tá?
Mas se ele mascara esse IP, não importando se é fixo ou dinâmico, pelos recursos que eu acabei de falar aí, dificulta muito achar essa pessoa. Eu ia fazer uma pergunta daí. Que é assim, tem o MAC também, né? Que é como se fosse uma identificação da placa da rede, né? Que libera o acesso. Que libera o acesso, né? Para a internet. Através do IP, a pessoa não consegue acessar o MAC e localizar a máquina? Então, ela consegue, mas hoje é possível mudar o MAC também. Acredita? Clonar, no caso, só, né? Sim, a pessoa consegue mudar. Tá, mas quando geralmente tem essa atrelação, a pessoa não faz esse tipo de alteração, é uma chance maior aí das técnicas que as técnicas forenses, né, que que a polícia geralmente usa para tentar chegar ao atacante. Beleza. Passando ao próximo tema, um breve resumo. Phishing é um termo utilizado para definir a fraude que acontece através do envio de mensagens não solicitadas. A comunicação que o usuário recebe parece ter sido enviada por uma empresa ou organização conhecida, como bancos, órgãos públicos, entre outras coisas, os quais levam o usuário ao acesso de páginas falsas, que são utilizadas para furtar os dados pessoais e financeiros de quem o acessa. Com a palavra, professor. Então, um caso parecido que ocorreu recentemente foi daquele valor do fundo de garantia que o governo liberou, né? Muitas pessoas mandaram informações por e-mail que eram links da Caixa, como se fosse da Caixa Econômica Federal, da qual a pessoa inocentemente ia ir lá e clicava para que pudesse acessar lá as informações do seu saldo, né? Ou seja, quando que a pessoa tem de fundo de garantia inativo para ela poder sacar. Então, esse negócio de acessar links, achando que a empresa, a instituição vai estar mandando essa informação para você, é uma falácia assim, enorme, né? Nunca deve se estar clicando em links de bancos, instituições que mandam essas informações por e-mail, né? Nunca deve fazer isso. E o curioso é que, por exemplo, o Google agora tem essa ferramenta. Por exemplo, quando você receber um link de um site, em vez de você clicar, você copia o link e cola no Google como pesquisa. Daí vai abrir a página e vai dizer se é uma página boa ou uma página ruim, né? Com base em análise de usuários, né? Então, através dessa técnica, você consegue saber se é uma página verdadeira daquela companhia ou não. E é muito fácil identificar, né? Principalmente primeiro pelo HTTPS. Tá? Se ele não tem HTTPS e não tem um cadeadinho ali, com certeza é uma página falsa. O próprio Google às vezes notifica, você está fora da sua zona de segurança, né? Às vezes também. O próprio antivírus, eu sei que o McAfee tem isso, o Avast, quando você entra no site, ele te fala se aquele site ali é classificado como bom ou não. É porque ele verifica a assinatura, né, do site, né? Se a assinatura não está de acordo, ele já informa para você ali que você não deve continuar ou não. Se continuar, vai ser por conta sua. Outro passando para o próximo tema, que é malware, né? O próximo tópico dentro de antivírus. Um breve resumo. Também conhecido como código malicioso, o malware é o termo usado para denominar os tipos de programas usados para praticar ações maliciosas, né? Em uma máquina, né? Com a palavra. Então existem vários tipos de malwares, né? Desde o vírus, tem o próprio cavalo de Troia, worms, cada um se multiplica de uma maneira diferente na rede, né? Então, nós estávamos comentando aí de baixar arquivos na internet, né? Alguns já vêm pode vir com um cavalo de Troia, né? Uma vez que você vai lá e executa, praticamente ele vai estar
principalmente se a pessoa não olha, né, não vê a origem de fato daquele software ou daquele programinha que está baixando na internet. Então ele pode vir com essas pragas aí virtuais, né? E dependendo do que você baixa também, o que você adquire, né? Ele vai rastreando aí na rede inteira, né? Por exemplo, se for um vírus, ele precisa ser praticamente executado para que ele possa estar sendo, enfim, devastando aí o computador, né? Agora tem outros assim que o simples fato de você baixar ele, né? Ele já se replica automaticamente pela rede. Então, quanto mais a pessoa utilizar um antivírus que tem assinaturas atualizadas para evitar esse tipo de situação, caso acidentalmente a pessoa venha baixar alguma coisa pela internet, né? Isso é que vai estar a seguir um spyware também, né? Anti-spyware, né? São ferramentas aí que a pessoa deve estar utilizando aí em conjunto para evitar esses tipos de ataques. Próximo tópico é o dito cujo, né? O vírus. Tem aqui um longo resumo que diz o seguinte: os vírus são um dos maiores problemas dos usuários. Eles são frutos de criação de pequenos programas com o objetivo de causar danos à máquina infectada. Eles podem apagar dados, capturar informações e alterar o funcionamento normal do computador. Os sistemas operacionais Windows, que são os mais utilizados no mundo todo, e seus usuários são o principal foco de ataque desses vírus, que muitas vezes podem agir sem provocar nenhuma percepção do usuário, e até mesmo ser executados em datas específicas. A melhor forma de descobrir se seu computador está infectado é fazendo uma varredura pelo antivírus, que deve estar previamente atualizado. A gente sabe que diariamente surgem milhares de vírus novos, né? E a função do antivírus é justamente essa: receber esse banco de dados atualizado e passar para o usuário. É daí que vem o grande risco para quem utiliza antivírus. A maioria, eles baixam na internet, né? Antivírus craqueados e tudo mais. Você até consegue utilizar o antivírus, mas com o banco de dados até aquele momento que você instalou, né? E vem com o banco de dados antigo. Então você fica exposto a esses novos vírus que diariamente surgem na internet, não é isso? Ou seja, os antivírus eles precisam ser atualizados, né? A assinatura dos antivírus. Uma pessoa que quiser verificar o quanto sua máquina é protegida ou algum software que ele baixa, ele pode estar utilizando lá o Vírus Total, que é um site que faz essa verificação, tá? Mas às vezes a pessoa ela até atualiza o antivírus, mas o sistema operacional não, ela não atualiza o sistema operacional, né? Porque às vezes aparece lá para atualizar, a pessoa nunca gosta de fazer isso, né? Um exemplo do que aconteceu de falhas de atualização de sistemas operacionais foi o próprio ransomware, né? Que dizimou aí, teve um ataque recente aí, que ele exatamente fazia isso, né? Ele busca vulnerabilidades em versões desatualizadas do sistema operacional, mesmo que este tenha um antivírus atualizado. Então, não é só a parte do antivírus que precisa ser atualizada, mas quanto das atualizações do próprio sistema operacional também. Correto. Juan, quer falar alguma coisa sobre vírus? Sim, recentemente eu fiz a leitura de uma notícia que tem o Pro do vírus também, que tem alguns vírus que eles acabam resolvendo alguns bugs e alguns sistemas que estão sendo desenvolvidos, entendeu? Ou seja, eu acredito, né, que os vírus que nós temos na nossa rede hoje em dia é tipo uma mutação desses vírus bons, entendeu? As pessoas fazem um dos vírus bons para resolver bugs do sistema, só que as outras pessoas interpretam de outra forma, né? Acabam alterando esse tipo de vírus, né? Eu penso assim sobre os vírus. Tem a parte boa e com certeza tem muita parte ruim também. Concordo, viu? Exatamente. Ok, próximo tópico de antivírus. Vamos falar sobre os tipos de vírus. Primeiro, sobre o vírus de macro. Um breve resumo.
Vírus de macro são vírus feitos na linguagem dos macros e funcionam dentro dos programas em que estão interligados. Ou seja, ao abrir um arquivo de PowerPoint, arquivo de extensão .ppt, infectado com esse tipo de vírus, por exemplo, o vírus é automaticamente ativado e grava arquivos que substituem partes dos comandos normais do programa. Ou seja, não tem como falar de vírus nesse vídeo e não recordar do que falamos praticamente o vídeo inteiro, né? Sobre a preocupação em instalar pequenos programas gratuitos, né? Em sua maioria acabam que instalando outros programas que você desconhece. O vírus de macro hoje é uma coisa assim que não acontece, eu não vejo assim, até mesmo demonstrações aí de pessoas que trabalham assim a fundo do assunto e etc, que é um ataque assim muito recorrente, tá? Ele é difícil, né? Mas quando chega ao ponto da qual você mesmo acabou de comentar, né? Pode ser consequentemente utilizado, né? Mas ele é pouco visto, né? Assim, na área assim que a gente tem assim, de segurança de informação, pelo menos se não é visto, é pouco reportado, né? É porque, pelo resumo que eu li aqui agora, ele se encaixa muito com e-mails, né? Correntes, aqueles compartilhamentos de PowerPoint. Hoje em dia não existe mais isso, né? Isso é coisa da década de 90, começo dos anos 2000, onde as pessoas compartilhavam PowerPoints, vídeos e coisas do tipo via e-mails, né? Hoje em dia isso foi substituído por postagens do Facebook, Instagram, Twitter, né? Exatamente. Talvez por isso não se vê mais tanto, né? Exatamente. Um vírus que se encaixa bastante nesse negócio de e-mails que você falou, conexões de redes, né, locais, em geral, assim, é o tal do Worm. Worm, alguma coisa assim. Isso. Ele é semelhante ao vírus, né? É. O próximo tipo de vírus é o vírus de boot, né? Que pelo nome aqui, né, já dá para ter uma ideia. É o tipo de vírus mais comum. Para infectar uma máquina com ele, basta colocar um pendrive infectado no drive, né? Quer dizer, não é uma prática tão comum, né? Apesar do pendrive ainda estar em alta, mas quase não se vê, né? Usuários de pendrives, é tudo digital as coisas hoje em dia, né? Mas ainda tem gente que usa muito o próprio pendriver, assim, não só para situações de boot, né? Uhum. Mas, por exemplo, o pessoal vai lá, cria um vírus e coloca num pendriver, daí eu vou lá e jogo na mesa de alguém lá, a pessoa vai querer ver de quem que é aquele pendriver, né? Então é uma técnica assim muito boa para atacantes, na verdade. O próximo vírus é vírus de arquivo. Um breve resumo: são os vírus que ficam guardados em arquivos executáveis, que geralmente são de extensão .exe ou .com. Esse tipo de vírus altera o arquivo original e o leva até a memória RAM antes do arquivo original e correto. A partir do momento que ele chega à memória, acaba contaminando todos os outros arquivos executáveis. É um vírus poderoso esse, hein? Os vírus aí eles foram sofrendo mutações, como o próprio Juan comentou aí, às vezes você pega um vírus que serve para uma situação positiva, de repente as pessoas vão lá e modificam para que ele possa estar sendo utilizado para uma situação praticamente de ataque, né? Então, a maior situação que acontece hoje em dia é o aperfeiçoamento, né? As pessoas que usam técnicas para que aquele vírus possa estar se tornando potente. Muitos acabam sendo esquecidos, não sendo mais utilizados porque ninguém modificou mais, tá? Mas muitos assim as pessoas elas conseguem, né, modificar e tornar essa praguinha aí, praticamente essa praga virtual, cada vez mais potente, né?
O próximo vírus é o vírus de programa. Assim como os vírus de arquivos infectam arquivos executáveis e podem impedir o usuário até de ligar a máquina. Ô, louco, esse aqui é aquele vírus bomba, né? Acaba com tudo. O cavalo de Troia ele faz bem isso, viu? Uma vez executado aí, Adeus, ele nem máquina. consegue mais ligar a máquina, viu? É, Tem que aproveita, mandar, vai formatar. aproveitando a deixa, o próximo é justamente ele, o cavalo de Troia, o Trojan, né? É um tipo de vírus que permite total acesso remoto à máquina após a infecção. Podem ter outras funções, como roubar dados do usuário e executar instruções de scripts. Entre essas instruções, podem surgir ordens de deletação de arquivos, destruição de aplicativos, entre outras coisas. A partir do momento em que o cavalo de Troia permite o acesso a uma máquina, ele passa a utilizar portas TCP e acaba alertando ao seu criador que aquele computador está disponível. Hoje tem bastante antivírus hoje, né? Que eles conseguem fazer o bloqueio de cavalos de Troia, né? E depende da severidade que as pessoas criaram o cavalo de Troia, o quanto elas conseguiram esconder, né? E porque o que a pessoa tem que fazer, por exemplo, que elas fazem, né? Se uma pessoa perita praticamente, né, nesses tipos de malwares, é quando elas utilizam códigos próprios, né? Ou seja, vou só explicar o procedimento que elas fazem, né? Elas criam elas mesmas, utilizando técnicas de programação avançada, para criar esses tipos de vírus, né? Esses vírus ou malwares, enfim, né? Cavalo de Troia. Daí o que eles fazem? Eles testam o que eles acabaram de criar, utilizando um site, por exemplo, que eu até cheguei a citar aqui, que é o Vírus Total, tá? Porque no Vírus Total ele mostra todas as assinaturas recentes aí, atualizadas da maioria dos antivírus. Se nenhum antivírus conseguiu pegar o que ele acabou criando ou modificando, né? Aí sim ele consegue estar utilizando isso aí, joga na rede, esconde, e uma vez que a pessoa executa, já era, né? Então, às vezes, se é uma coisa que a pessoa conseguiu desenvolver de tal forma que as assinaturas não foram atualizadas referente ao que ele criou ou que ele desenvolveu, a PC da pessoa já era, praticamente. Aproveitando fazer uma pergunta, na sua opinião, qual que é o público-alvo um cara que cria um hack, um vírus desse tipo? Porque não é interessante para um hack infectar a máquina da tiazinha que acessa o site da Ana Maria para aprender receitas, né? Existe, não é verdade? Exatamente. Existe um público-alvo, né? E para atingir um público-alvo, ele precisa de uma isca, né? Na sua opinião, qual que é a grande isca da internet hoje em dia? E qual o público-alvo, né, de quem cria um vírus? É óbvio que é bancos, né? Bancos, mas a gente sabe que a segurança de um site de banco, para o cara infectar e conseguir esse tipo de dados, precisa ser um hack muito avançado, né? Mas tirando essa parte de bancos assim, qual que seria o grande público-alvo? Fora as pessoas que fazem, né, como você comentou, né, transações aí na internet, o público-alvo das pessoas com certeza vai ser empresas, né? Porque ou ele vai atacar, ou vai ter por objetivo uma empresa, da qual os dados ali que vão estar circulando são mais, seria mais úteis, né? Mais valioso que o próprio dinheiro, né? Exatamente. Agora, de usuário comum, assim, acho que a maior diversão mesmo que um hacker tem é de fazer com que aquela máquina passe a fazer parte de o que nós comentamos de um DOS ou um de DDoS, né, ou simplesmente destruir a máquina da pessoa. Mas, para o usuário comum, eles devem utilizar, o público-alvo que eles devem estar utilizando, aí é mais para ataques
DOS e DDoS, né? Ou seja, o computador fazer parte de uma botnet. Agora, para colher informações mesmo, aí elas já partem mais para empresas, né? Correto. Próximo tópico é o adware e o spyware. Um resumo. Os adwares principalmente têm a função apenas de projetar propagandas através de um browser ou programa instalado no computador. Atualmente, esses tipos de programas têm causado danos por algumas vezes possuírem instruções para captar informações com dados do usuário e repassar para terceiros, sem qualquer autorização. Essa prática é conhecida como spyware, ou seja, o adware é aquele que tem a função de projetar propagandas, né? E o spyware é que passa informações sem a sua autorização. Seria isso? Exatamente. A pessoa que inseriu o adware lá, ele ganha com essas propagandas quando a pessoa fica clicando nela, né? Aham. Voluntário ou involuntariamente, né? Esse é o objetivo. Que é o que o Adblock ele trabalha em cima disso, né? Exatamente. Digamos que você abra uma página e aquela página ela tem uma função automática de abrir outras páginas. É como se você estivesse clicando, né? E quando aquela página abre, gera um anúncio. E o anunciante não vai pagar por um anúncio se você não solicitou aquele anúncio, se você não clicou para abrir, né? Então é isso que o adware faz, né? Ele abre como se fosse você, né? Que foi lá e clicou e pediu para abrir aquela página. Aí a pessoa vai ganhando com isso, né? É. Quem injetou lá vai estar ganhando com isso. Aí tem o tipo de vírus chamado backdoor. É um tipo de falha na segurança, também conhecida como porta dos fundos, que pode atuar em um programa ou sistema operacional e permitir a invasão do sistema por um cracker, que terá acesso de controle total da máquina, podendo instalar outros tipos de vírus e programas maliciosos. Aqui entra o dá um espaço para explicar o que é um hacker e o que é um cracker. Existe ali, eu sei que um dos dois aquele cara que presta serviços para empresas, né, para protegê-las de ataques, e o outro é o criminoso, né? Qual que é o cracker, qual que é o hacker nessa história? É o Eu acredito que o Clacker, né? hacker. Eu acredito que o cracker é o criminoso e o hacker é o. No caso que qualquer um pode ser, né? Tendo estudo, essas coisas. Ele não usa o que ele consegue, entendeu? No caso, o cracker não, ele vai prejudicar alguém com a informação que ele conseguiu. Eu acredito que seja isso. É exatamente isso. Ok. O próximo tipo de vírus é o vírus worm. Os worms, vermes, né, são considerados o tipo de vírus mais inteligente. A diferença entre eles e os vírus comuns está na propagação. Os worms se propagam rapidamente para outros computadores através do auto-replicamento. Então, o vírus tem essa capacidade de se replicar. Não poderia ter outra definição que não fosse inteligente, não é isso? Só voltando um pouquinho lá no backdoor, né? Porque ele tem essa denominação, né? Porque uma pessoa invade um computador, ele faz um grande número assim de procedimentos, né? Ele vai verificar quais são as portas que ele achou, quais são os programas que estavam lá vulneráveis. Daí ele vai procurar aquele Explorer que exatamente atua em cima de uma vulnerabilidade de um software ou programa. Depois ele ainda vai inserir lá um, um payload, né, que trabalha, que é praticamente um código malicioso que atua junto com o Explorer que ele utilizou para tomar conta, né, para tomar conta do computador. Então, para que ele não faça todo aquele procedimento que ele fez anteriormente, né, ele faz a alteração lá nos serviços nos serviços do computador, ou seja, aquele computador que para você é root vai passar a ser root para ele também. Então ele vai poder fazer qualquer coisa, né, para se esconder lá, para criar praticamente uma porta de acesso que ele vai sempre poder acessar o seu computador. Ou seja,
Ele vai evitar que ele faça todo aquele procedimento que ele fez anteriormente. Tem o próximo tipo de vírus que é o Keyloggers, né, que são aplicativos que se encontram em outros tipos de vírus, spywares ou softwares, que têm a finalidade de capturar o que é digitado pelo usuário do teclado. Assim, o objetivo principal se torna capturar senhas. O Keyloggers, acho que é o vírus, depois do cavalo de Troia, mais temido, né? Porque você tinha o receio do que você digita fosse parar em mãos estranhas. Até alguns sites de bancos, na época eles eliminaram a opção de digitar. Então você tinha que clicar no teclado que aparecia ali no site, né? Você clicando para digitar a senha. Daí eles foram lá e criaram outro tipo de vírus, que ele captava aonde o seu mouse clicava, entendeu? Então era muito louco. Então, baseado na posição do clique, o cara conseguia, mesmo assim, identificar a sua senha. Que é apenas muda o nome, né? Que é o Keylogger, né? E é o Screen Logger, né? Que chama quando a pessoa clica com o mouse, né? Isso. Eu já vi isso aí até em Lan House, viu? As pessoas, já vi pessoas incluindo, colocando esses tipos de keylogger aí, screenlogger em Lan House. Acontece muito. Não dá acesso lá, vai estar utilizando informações, então isso pode ser um negócio assim, muito fácil de encontrar. Sim. O próximo e último tipo da lista é o spam, né? Spams são os e-mails não solicitados pelo usuário, que são enviados para um grande número de pessoas e podem vir contaminadas. O que mais cresceu ultimamente foi isso. Né? Então, aquilo que o Juan falou, né, de você clicar no site e digitar seus dados lá, né? Então, tem que tomar muito cuidado onde você clica. Apesar que os e-mails, né, um exemplo é o Outlook, a sua lixeira de spam funciona muito bem. Ele consegue desviar os spams para a caixa, para a lixeira, né? E você acaba aqui recebendo apenas os e-mails legítimos ali na sua caixa de entrada. É bem interessante. Quem utiliza Outlook, Accenture, também tem o Thunderbird, não sei se vocês conhecem, ele é ótimo para bloquear esses tipos de situações. Tem agora, para finalizar o nosso vídeo, eu quero perguntar qual que é o antivírus preferido dos dois e o porquê dessa escolha. Pode falar, Juan. Então, eu não uso antivírus na minha máquina, então como eu não uso antivírus, o meu preferido é o Windows Defender, né, que já vem instalado diretamente na plataforma, no sistema operacional. Bom, eu utilizo, além do, tem o Defender também, né, que comentou aí, eu deixo ele praticamente habilitado aqui na minha máquina. Eu uso um anti-spyware, que evita, né, também esses tipos de situação. E eu utilizo o Avast. Então, a minha escolha é o Avast, né? Porque eu já usei o McAfee, já usei aquele outro lá, que tem a bandeirinha colorida, que eu esqueci o nome agora. Eu sei. AVG. Eu esqueci o nome. É o AVG. AVG. Já usei o AVG, já usei o Norton, mas eu escolho o Avast porque ele se mostra um antivírus bem eficiente. Voltando naquele assunto lá do tipo de vírus de boot, né? O Avast, só de você injetar um pendrive infectado, você não precisa fazer nada. Ele nem sequer te pede autorização, ele simplesmente remove o vírus do pendrive, faz uma limpeza instantânea. Ou seja, para o usuário comum, ele é o melhor antivírus, porque ele não pede nem autorização. Se ele detecta um erro, se ele detecta uma página, se ele detecta um download, ele simplesmente bloqueia, cancela e remove, entendeu? Ele não te dá nem a opção de reversão.
ele simplesmente deleta e ele rompe o progresso da infecção. Então eu achei ele muito interessante. Desde 2008 que eu utilizo o Avast e é difícil encontrar um que seja melhor. Apesar que o McAfee também se mostra muito eficiente, sabe? Mas ele ainda não está adaptado para o usuário comum. Ele ainda tem muitas solicitações, né? Ele faz com que o usuário se relacione com suas atitudes, né? Então o Avast eu acho ele muito interessante por isso. E um dos piores que eu posso comentar aí, que são dos conhecidos, é o Panda. É. Panda é um panda morto praticamente, porque eu já fiz testes assim de vírus, né? E todos passaram assim tranquilo pelo Panda. E um antivírus que é famoso, só que ele é muito pesado, ele interfere muito na sua máquina, é o Norton, né? Então ele interfere bastante na sua máquina. Hoje eu quase não vejo pessoas utilizando o Norton. Quase que já virou instinto, né? Agora, a última pergunta, o que vocês fazem para prevenir, né? Para cuidar da sua máquina, para evitar contaminações e evitar a formatação, né? Que é uma coisa bastante irritante. Eu evito de ficar acessando sites que não tem a proteção, né? Que não tem o cadeado ali do lado, né? É uma das principais, assim. Apesar que eu nem uso muito a internet, minha forma de acessar a internet é mais redes sociais mesmo. Eu também, tá? Eu utilizo sites que são provenientes, sites conhecidos, não uso a maioria das vezes, o modo anônimo de navegação, sempre atualizo o antivírus, né? Você está sempre atualizado, o computador também, o sistema operacional está sempre atualizado, então sempre deixo um momento aqui para ele atualizar. E no celular, por exemplo, né, eu utilizo o Warbot, tá? Além de ele evitar qualquer tipo de rastreamento de informações, de dados, né, ele trabalha junto com o antivírus que ele vem instalado também, né? Não é só o PC que a gente deve se preocupar, né? Os celulares também. Apesar que o AVG para celular ele é bom. Uhum. Tá? Ele é muito bom assim para celular. Eu recomendo o AVG. Tá? E para quem não quer ser rastreado aí pelo celular, eu recomendo o Warbot. Eu para finalizar o que eu faço, né, para evitar, inclusive eu nunca precisei formatar uma máquina que eu utilizo pessoalmente, né, apenas eu. Eu tomo cuidado com o que eu instalo, né, cara? Eu não instalo qualquer coisa. Eu só instalo o que eu vou usar e se tem procedência, né? São programas usados por outro. Eu até comento com o Juan, antes de baixar qualquer coisa, eu leio a crítica, né? Às vezes o programa está bem reteado, todo mundo está falando do programa, só que às vezes tem lá 20 mil positivos e tem 5 mil negativos. Eu sempre vou prestar atenção mais naqueles 5 mil que deram negativo do que os 20 mil que estão dando positivo pelo programa. Então esse cuidado com o que você instala, eu acho que é o que evita as contaminações, né? É boa também, viu? Muito bom. E sempre presta atenção, por exemplo, quando você vai instalar, até mesmo um programa confiável. Você vai instalar, ele pede que você instale um navegador novo, um antivírus novo. Então sempre desmarcar essas opções, porque é óbvio que se você ter 2 antivírus na sua máquina vai entrar em conflito, né? Isso é óbvio. Isso. Então, Exatamente. tomar cuidado com o que instala, né? E outra coisa, minha máquina é minha máquina. Então eu só deixo usar aquelas pessoas que eu sei que vão usar e não vão prejudicar. E mesmo assim, quando um programa isolado, tá um jogo aberto, aí é tranquilo. Agora, para mim deixar a pessoa usar e eu sair de perto, eu já não deixo, porque só dá coisa errada, entendeu? E a pessoa não tem esse cuidado do que está abrindo, do que está pesquisando. Então esse é o final do vídeo, agradecendo a presença do Joelso e do Juan.
O Joelso, que é do canal Aprende Mais, né? Que é um canal muito interessante, que o Joelso, ele faz vídeos sobre segurança da informação, são vídeos bem detalhados. E o Juan, que estuda análise e desenvolvimento de sistemas. Quero deixar a palavra com os dois aí para finalizar o vídeo. É isso aí, pessoal. Agradeço aí a live, né? E espero que tenham aí, para quem quer o leigo, tem alguma dúvida aí sobre segurança da informação aí, que tenha assimilado algumas coisas aí da qual nós comentamos hoje. Eu só peço desculpas se eu falei alguma coisa errada, né? Como o Bonfim mencionou, eu ainda sou estudante, tá? É uma coisa que eu sempre me interessei e peço desculpas mais uma vez se eu falei alguma coisa de errado e passo a palavra pro Bonfim. Aqui o único profissional é o Joelso aqui. É que nada, não teve nenhum erro não, viu? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pelo vídeo aí. E se inscreva lá no canal do Joelso lá, que vocês vão receber muito mais informações lá. Falou!